Uma nova visão de líder no cooperativismo. Esse será o tema abordado na última palestra do terceiro encontro estadual das cooperativas baianas, terceiro BaiaCoop. O objetivo é oportunizar aos participantes a construção de um novo olhar sobre a temática, além de trabalhar um assunto pertinente ao desenvolvimento das cooperativas. Convidamos ao palco o palestrante Sr. Carl Mascarenhas, que é pós-graduado em consultoria organizada e coaching, tem formações completas em coach e PNL, é instrutor em desenvolvimento humano, além de ser diretor e sócio fundador do ProSer, Instituto para o Desenvolvimento Integral do Ser. Com a palavra, Sr. Carl Mascarenhas. Minhas amigas, meus amigos, muito boa tarde a todos. É sempre um grande prazer falar sobre liderança. Antes de mais nada, porque liderar é algo que algumas pessoas acham que se transforma ou que se mostra como um atributo para poucas pessoas. Algumas dizem até que um líder já deve nascer pronto ou não é do ramo, não funciona. Um líder se reconhece quando nasce, como se ele viesse com os atributos próprios e específicos para fazer com que a liderança existisse na sua vida. Líder não aprende a ser líder. O que vocês acham sobre esse tipo de pensamento? Será que um líder é alguém que ou é ou não é desde o nascimento? Ou um líder pode ser uma pessoa que vai sendo talhada, vai sendo construída, se assim quiser, para cumprir o papel de líder? Eu também acredito que, embora algumas pessoas tenham um talento nato, em algumas pessoas podem ser identificadas determinadas características que possibilitam uma liderança mais eficaz, ainda assim, um líder é alguém que pode aprender a ser líder. E dentro da PNL, dentro do coaching, dentro da filosofia e dentro da própria psicologia, nós podemos reunir diversos pensamentos e diversos pensadores que abraçam essa ideia. Não estamos sozinhos. Muita gente boa pensa que um líder pode ser construído, com um detalhe: se ele quiser ser construído. Porque é possível que algumas pessoas tenham tudo aquilo que poderia fazer com que elas fossem grandes líderes, mas elas não querem. E assim, pensar na liderança é, antes de mais nada, pensar em alguém que quer. E quando penso sobre isso, quando penso sobre a ideia de alguém que busca alguma coisa, poderíamos começar a pensar sobre os líderes e aqueles grupos que eles lideram. Estamos falando sobre cooperação, estamos falando sobre cooperativa. Estamos falando sobre pessoas que, a princípio, estão operando juntas, estão laborando juntas, colaboram. E com essa ideia, estamos falando de líderes que estão juntos se ajudando. Porque a ideia é de que o crescimento seja para todos. E quando pensamos nisso, se eu fosse perguntar para vocês o que é que o ser humano busca, no final das contas, nós nos colaboramos, nós nos ajudamos com que objetivo? Para alcançar o quê? O que é que vocês acham que a gente quer alcançar? Enquanto líderes, enquanto pessoas, enquanto gestores, o que é que nós queremos no final das contas? Lá no final da estrada, o que é que nós queremos? Resultados, ser feliz, grandes respostas e, aliás, a nossa vida oscila exatamente nessas duas respostas. Resultados, ou seja, ter sucesso ou ser feliz. É possível que alguém, para ter sucesso, abra mão de ser feliz? Vocês já conheceram pessoas que vivem isso? Para conseguirem resultados, para chegarem onde querem chegar, abrem mão da felicidade. E há outros que possivelmente podem ser felizes, mesmo que não tenham atingido ainda o sucesso. Não chegaram onde querem chegar, mas já são felizes desde já. Como se para cada passo da estrada houvesse o seu componente de felicidade a ser encontrado.
Mas se nós pararmos para pensar, por que essas duas ideias precisariam brigar? Será que não pode existir dentro da vida de alguém a possibilidade de alcançar resultado, de ter sucesso, ao mesmo tempo em que se é feliz? E para podermos pensar sobre isso, eu gosto de trazer algumas ideias sobre a forma de histórias. Na verdade, eu sou uma pessoa que adora contar histórias. E uma dessas histórias eu uso bastante para falar a respeito desse tema. É a história de um homem que buscava a felicidade. Imaginem vocês uma pessoa que quer muito ser feliz e não sabe como conseguir isso. E este homem, então, ele vai procurar um mestre. Nessas histórias, os mestres, eu não sei porquê, eles sempre têm barbas brancas, são idosos. Eu nunca vi nenhuma história que diga assim, era um mestre jovem, né? Os mestres são formados dentro de um imaginário como pessoas que já tiveram muita experiência. E aí o rapaz vai até ele e diz, mestre, eu quero ser feliz, eu quero encontrar felicidade. O que eu preciso fazer? E o mestre então lhe fala, olha, é muito simples. A primeira coisa importante que você tem que fazer é sair da aldeia, pegar essa estrada que vai dar no fim do mundo. E quando você chegar lá, você vai se concentrar e vai fazer uma espécie de meditação ou de oração e vai pedir a Deus que Ele oriente a respeito de como ser feliz. E o rapaz disse, mas é simples assim? Pego a estrada que vai dar no fim do mundo, converso com Deus, Ele me dá as informações, é só isso? E o mestre disse, é só isso, meu filho, pode fazer. E então, assim o rapaz fez. Colocou numa espécie de saco, mantimentos, água, colocou nas costas e começou a sua peregrinação. E aí, nessa estrada, logo no início da estrada, quando ele já estava saindo da aldeia, ele falou para as pessoas, inclusive para o mestre, o seguinte, eu vou saber o que é necessário para alcançar a felicidade e volto para colocar em prática aqui na minha aldeia. Volto para cá para colocar em prática. E assim, despediu-se das pessoas e pegou a estrada. Nos primeiros passos, logo no início da estrada, ele descobriu uma criatura estranha. Tratava-se de um lobo, e o lobo uivava muito. O lobo estava muito magro, muito abatido, e o lobo uivava. Assim, gente, quando eu conto as histórias, eu gosto quando existe uma espécie de sonoplastia da plateia, entende? Vocês vão dando um colorido à história com os sons da história, na narrativa, tá certo? Então o lobo uivava muito. E aí, o homem olhou para o lobo, e meio de banda foi saindo, mas o lobo o enxergou. O lobo o enxergou. Lembrem que ele estava muito magro, muito abatido. E quando o lobo o enxerga, diz para ele, nessas histórias os bichos falam, né? Por favor, me ajude, colabore comigo, coopere comigo. E o homem olhou para o lobo e falou, eu vou perder meu tempo cooperando com você, seu lobo? Tenho muito mais o que fazer. Eu tenho que pegar essa estrada que vai dar no fim do mundo. É muita coisa ainda para andar. Quando eu chegar lá, eu ainda vou ter que me concentrar e conversar com Deus para saber o que é que eu posso fazer para conseguir a minha felicidade. Não tenho tempo a perder conversando com você. E o lobo, então, lhe diz, mas moço, então, me ajude. Pergunte para ele, se você o encontrar, além das coisas que você quer perguntar aí, pergunte o que é de verdade o meu problema, qual é o meu problema e o que eu devo fazer para solucioná-lo. O homem olhou para o lobo e disse, olha, se eu me lembrar, se eu tiver tempo, eu pergunto pelo seu caso, porque eu tenho que encontrar a minha felicidade. E deixando o lobo lá a uivar, ele seguiu adiante. Mas à frente na estrada, o homem encontra um outro ser estranho. Tratava-se de uma imensa árvore, e essa árvore estava perdendo as folhas. Ela estava perdendo as folhas. E por causa disso, a árvore chorava.
Ela chorava muito. O homem viu aquela árvore chorona, foi passando ao largo do caminho, aí a árvore o enxerga e diz: moço, moço, me ajude, colabore, coopere comigo. E o homem olha para a árvore e diz: eu vou perder meu tempo colaborando, cooperando com uma árvore desfolhenta? Tenho mais o que fazer, eu tenho que pegar essa estrada que vai dar no fim do mundo, para chegando lá, conversar com Deus, saber dele o que é que eu posso fazer para conseguir a minha felicidade. Vou perder meu tempo com você, dona árvore? E a árvore então falou: ah, moço, então já que vai conversar com Deus, pergunte para ele qual é o meu problema, qual é a solução, porque eu só vivo aqui perdendo minhas folhas e chorando. E aí o homem disse: olha, dona árvore, se eu me lembrar do seu caso, se eu tiver tempo, eu pergunto, porque o que eu quero é conseguir a minha felicidade. E deixando a árvore lá, à beira do caminho, a perder suas folhas e a chorar, ele seguiu adiante. Bem mais lá na frente, ele percebe uma coisa curiosa, uma casinha bem bonita, à beira da estrada, jardim à frente com flores multicoloridas, um cheiro bom no ar, e uma casa bonita, com varandinha, janelas e portas pintadas de azul, paredes brancas. Numa das janelas, debruçada, uma linda jovem. Deixa eu dar uma descrição. Ela tinha a beleza brejeira da Camila Pitanga, com o porte da Gisele Bündchen e o sorriso inefável da Isis Valverde. Mais ou menos por aí. Construiu. Não precisa seguir adiante, né? Já chega. E essa jovem, como diria o professor Clóvis de Barros Filho, grande professor de filosofia, de elevadíssimo capital estético, né? Estava debruçada à janela, suspirando. Ela só fazia suspirar de manhã, de tarde e de noite. Eu acho que o suspiro daqui pode melhorar dessa audiência. Ela suspirava bastante. Isso, né? Ele viu a menina suspirosa e ia passando assim, porque ele queria muito continuar na estrada. Ficou meio, para conversar com ela, não paro. Mas aí ela o enxerga e diz: moço, me ajude, colabore, coopere comigo. E ele fala: mas de que maneira? Ela diz: não, eu preciso, porque eu só fico aqui na janela só suspirando, eu não sei qual é o meu problema, não sei qual é a solução. E aí ele pensou melhor e disse: não, eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá no fim do mundo, eu quero conversar com Deus, eu quero encontrar a minha felicidade. Então, minha filha, me perdoe, mas eu não tenho tempo a perder, eu tenho que seguir adiante, vou lá no final da estrada, vou conversar com Deus, vou saber o que eu preciso fazer para conseguir minha felicidade. E ela falou: então, já que você vai conversar com Deus, pergunta para ele qual é o meu problema, qual é a solução. E ele falou assim: olha, se eu me lembrar, se eu tiver tempo, eu pergunto pelo seu caso. Porque o que eu quero é encontrar a minha felicidade. E deixando a pobre e bela jovem à janela suspirando, ele seguiu adiante. E aí, mais à frente, a estrada acabava. A estrada acabava numa espécie de despenhadeiro. Não conseguia nem enxergar o final do despenhadeiro, era um abismo gigantesco. E ele disse: então aqui deve ser o que as pessoas chamam de o fim do mundo. Vou procurar um lugar para meditar, me concentrar. E assim o fez. Parou, refletiu e pediu: Deus, me ajude a saber o que preciso fazer para conseguir a minha felicidade. E de repente vieram 3 orientações muito claras dentro da mente dele, sendo que a primeira delas foi: esteja bem atento às oportunidades, bem atento, observe tudo que está ao seu redor e observe as oportunidades. Segunda orientação: abra espaço na sua vida para aquilo que é novo, diferente. Abra espaço para o que é novo, para o que é diferente. E terceira e última orientação: procure ser feliz, ajudando outras pessoas também a encontrar a felicidade.
Aí ele ficou naquela, puxa, peraí, estar bem atento às oportunidades, abrir espaço ao que é novo, ao que é diferente, ser feliz ajudando outras pessoas também a ser feliz. Muito bem, Senhor, durante o trajeto até chegar aqui, eu encontrei 3 criaturas. Então ele havia se lembrado e tinha tempo, pediu uma orientação a respeito do que dizer ao lobo, o que dizer à árvore, o que dizer à jovem. Eles vivem problemas e eles não sabem a solução. Qual seria a solução para cada um dos problemas desses 3 que eu encontrei na estrada? E vieram as respostas. E ele agradeceu então e tomou o caminho de volta. Meus amigos, o final da história eu vou lhes contar no final da palestra, tá joia? Não é maldade, não, é porque tem a ver com a ideia que eu quero trazer para vocês, mas por favor me lembrem, tá? Eu estou aqui administrando o tempo que a gente tem, por favor me lembrem para eu poder, se eu me lembrar, mas vocês vão me lembrar com toda certeza. Amigos, eu gosto de basear o meu trabalho, de norteá-lo através de algumas linhas que são abordagens bem familiares para mim, que eu já pesquiso há algum tempo. A primeira delas, a programação neurolinguística, PNL. E a PNL é uma disciplina que surgiu nos anos de 1970, na Califórnia, Estados Unidos, com o objetivo de ajudar pessoas a encontrarem excelência na vida. A ideia da PNL era muito simples. Pessoas que pesquisam, sobretudo dentro da área da ciência, uma doença, debruçam-se sobre doentes. Vão investigá-lo, né? Investigar os doentes, investigá-los para conseguir saber mais sobre a doença. Pessoas que querem saber mais sobre excelência, vão se debruçar sobre os excelentes. As pessoas que conseguem grandes resultados, que conseguem tanto sucesso quanto ser felizes. Então, a PNL, a partir do trabalho de 2 pesquisadores, Richard Bandler e John Grinder, ela se debruçou sobre pessoas que conseguiam grandes resultados, sobretudo no pensamento, na ação e na comunicação. Foi como se a ideia tivesse a ver com: vamos investigar se existem padrões que são comuns nas atitudes das pessoas excelentes. E se esses padrões existem, será que eles não podem ser ensinados a outras pessoas? E muita gente pensa, então, esse princípio que a PNL chama de modelagem, que é o reconhecimento dos padrões e o ensino desses padrões, a modelagem seria uma maneira de você se despersonalizar, para que assim você pudesse conseguir aquilo que aquela pessoa consegue? Não é propriamente isso. O princípio da modelagem não significa que você vai deixar de ser quem você é e vai se tornar uma outra pessoa. É dentro da sua própria maneira que você vai incorporar comportamentos novos, atitudes novas, aquelas que façam algum sentido e que possam se encaixar na sua própria maneira de ser. E então, quando se trata de liderança, por que não estudar os líderes excelentes? Por que não pesquisar o que fazem com que algumas pessoas possam se tornar grandes líderes, ou puderam com as suas histórias se tornar grandes líderes? E assim, investigar como eles pensam, como lidam com dificuldades, como lidam com o processo criativo. Um dos exemplos básicos dentro da PNL foi o estudo da excelência de Walt Disney. E quem fez isso foi um penelista, um pesquisador chamado Robert Dilts. E ele queria descobrir o que é que fazia com que uma pessoa como Disney conseguisse tanto sucesso dentro da área da criatividade. Não porque esse tipo de padrão, uma vez identificado, poderia ser ensinado apenas para pessoas que quisessem ser grandes cineastas. Não, não é isso. A ideia é, se eu descubro como é que a mente dessa pessoa funciona para a criatividade, eu posso ensinar esses padrões de excelência para qualquer pessoa conseguir criatividade dentro dos seus tipos de caminhos diferenciados. Então, um líder organizacional precisaria ser criativo? O que vocês acham? Ora, lógico, seria muito bem-vinda uma criatividade mais fácil,
uma fertilidade no aparecimento das ideias, tudo isso seria muito bem-vindo. E por que não estudar com alguém que seja bastante criativo? E o que eles fizeram então? Pesquisaram a maneira como Disney criava. E descobriram uma coisa muito interessante. Disney reconheceu que, assim como todos nós aqui, ele possuía 3 subpersonalidades, que são pedacinhos da nossa psique, que têm um papel importantíssimo na criatividade, no entanto, elas não podem trabalhar juntas. Que três partes são essas? Quais seriam essas 3 subpersonalidades? Primeira, a parte criativa, a parte sonhadora. Essa parte precisa de total liberdade para pensar. E quando ela estiver funcionando, ela tem que funcionar sozinha, com total liberdade. A segunda parte, a realista ou a realizadora. E essa parte é aquela que planeja, que executa, que imagina a ideia lógica do encadeamento das ações para que o objetivo aconteça. A realizadora ou realista. E a terceira é uma que, coitada, recebe sempre ideias muito pesadas e negativas, que é a parte crítica. O lado crítico, que não é obrigatoriamente ruim. Alguns têm um crítico interno muito arrogante, um crítico interno meio rígido demais. Já perceberam quando uma voz interna fica lhe dizendo coisas muito pesadas, né? Então, quem de nós não tem um crítico interno, às vezes meio sem noção? Bom, mas aqui nós estamos falando do crítico interno adequado, funcionando bem. Então, parte sonhadora, parte realizadora e a parte crítica. E o que é que ele fazia? Ele juntava a sua equipe numa mesa e neste encontro, ele liderando, ele dizia: neste momento e neste local, só vale deixar o sonho sair. O sonhador tem que estar livre. E aqui a ideia é brainstorming absoluto. Colocar as ideias soltas, fazer da forma mais livre, não vale qualquer tipo de censura, não vale podar ninguém. Todas as ideias devem sair se temos um projeto, se temos um objetivo a conseguir juntos. E aí aquela equipe, neste lugar e neste momento, só podia deixar o sonhador livre. Depois, essa equipe se juntava num outro lugar, numa outra mesa ou numa outra sala, onde só iriam fazer o trabalho do realizador ou realista. Agora é só planejamento, ideias de lógica da construção desse objetivo. O que vamos precisar? Com quem vamos contar? Quais são os princípios e diretrizes para fazer a coisa acontecer? Mas era num outro lugar, num outro espaço físico e num outro momento. E agora vamos para o crítico. Num outro lugar, numa outra sala, numa outra mesa. Agora é só identificação dos furos. Nós vamos agora fazer um papel de analistas, verificar quais são os possíveis furos do projeto, porque logicamente devem existir. E na hora em que fazemos isso, o que é que acontece? Voltamos para a mesa de quem? Do sonhador da criação. Mas essa agora é uma nova instância, é um momento diferente, onde o criar já é um criar com mais pé no chão, né? Porque já tivemos a possibilidade de passar pelas outras 2 fases. E aí o que é que acontece? Quando os panelistas, os pesquisadores da PNL se debruçam para identificar dentro de um modelo de excelência, no caso Disney, modelo de excelência em criatividade, quais são as suas estratégias mentais, essa simples descoberta aqui já pode ajudar vocês, já ajuda a quem eu sou a fazer o meu trabalho. Nós podemos usar esse padrão. Porque ele descobriu que essas 3 partes são ótimas trabalhando sozinhas. Mas se elas estiverem trabalhando juntas, o bicho pega. Observem, por exemplo, que se eu estiver aqui no momento do sonho, deixando o sonho surgir, a parte crítica diz: mas isso não vai funcionar por causa disso, por causa daquilo. O sonhador não consegue. Ou, quando nós já estamos aqui identificando furos, o sonhador quer aparecer bolando uma outra coisa totalmente diferente, fazendo com que todo o planejamento da parte do meio vá por água abaixo. E aí, há pessoas que vivem isso, sempre iniciando e nunca
concluindo, são ótimos em iniciativa e péssimos em acabativa. Vocês conhecem gente assim? Não é? Então, é possível que o que nós estamos falando aqui poderia ser útil para qualquer outra área. Não só para a área da criatividade ou para esta excelência em si, mas para diversas outras coisas que são muito importantes para nós. Como é importante descobrir e identificar, por exemplo, uma pessoa que consegue congregar grandes colaboradores, fazendo com que esses colaboradores queiram aquilo que esta pessoa quer. Porque, na verdade, como diz Joseph O'Connor, outro grande profissional na área da PNL, autor de diversos livros, liderança não é algo que se exige, é algo que se conquista. A liderança funciona como um presente que um grupo lhe oferece. Então, liderar é, antes de mais nada, conseguir, dentro de uma determinada situação e com uma equipe, que estas pessoas queiram aquilo que você quer. E assim elas vão fazer as coisas não porque você quer que elas façam, mas elas vão fazer as coisas porque elas próprias passam a querer. E isso aí vem uma série de coisas relacionadas com comunicação, com jeito de levar uma linguagem para o outro. A comunicação do líder não é só uma comunicação verbal, é uma comunicação sobretudo não verbal. É possível que alguém olhe no seu rosto e saiba se você está entusiasmado ou não com uma ideia ou com um projeto. É possível que você passe com a sua postura se você é alguém de confiança ou não. Porque essas coisas, sobretudo na linguagem não verbal, elas falam muito mais para a sua equipe do que propriamente as suas palavras. Diremos agora uma frase que é de Ralph Waldo Emerson, um pensador americano do século XIX, que dizia o seguinte: aquilo que você é grita tão alto aos meus olhos que eu não consigo ouvir o que você diz. Vou repetir para vocês, vale vocês guardarem essa. Vale num momento assim com seu grupo você recitar Emerson, não é? Você vai dizer essa frase e vai causar um impacto muito forte. Em casa, olha, eu estava aqui pensando numa frase que Ralph Waldo Emerson disse. E aí você dispara. Aquilo que você é, grita tão alto aos meus olhos que não consigo ouvir o que você diz. Porque o que você é se mostra não no que você fala, mas no que você faz. Em tudo o que te acompanha em termos de ações, decisões, nós somos seres que decidimos o tempo todo e as nossas decisões nos revelam. Não são as nossas palavras que nos revelam. É nas nossas decisões que reside algo importantíssimo, que é o conjunto dos nossos valores. Nós decidimos a partir de quê? Valores. E um líder pode liderar a partir de valores, contagiando pessoas com valores, mesmo que você saiba que os valores não são hierarquicamente construídos e sempre vão ficar estanques daquela forma. Se você for líder numa organização, você vai saber, olha, nós temos alguns valores muito importantes: ética, resultado, respeito, prazer, amor. E aí você cria aquele conjunto de valores achando que ele vai funcionar da mesma forma o tempo todo. Não, vai haver momento em que as coisas vão, sambar, né? O que estava em cima vem cá para baixo, o que estava embaixo sobe. E isso é a dinâmica dos valores, algo que um pensador muito importante chamado Edgar Morin nos ensina quando fala que a vida é complexa. E os valores são complexos. Tão complexos que se você na sua empresa, com seu grupo, tem 2 valores, enquanto líder, que você valoriza, que você acha que são importantes, como o valor da segurança e o valor da liberdade. Vocês confiam que isso são coisas importantes? Segurança e liberdade? Qual é o mais importante? Qual deles assume a dianteira? Ai de nós se estabelecermos essa rígida posição de um sobre o outro e se dissermos, isso vale para todas as pessoas. Ai de nós, porque nessa dança
é preciso perceber uma flexibilização desses valores, porque em alguns momentos o que vai valer é a segurança, em outros o que vai valer é a liberdade. Até porque são valores que brigam. Em muitos momentos, para você conseguir segurança, você tem que abrir mão da liberdade. Quem é casado sabe disso. Não é não? Não vamos mexer em teia de aranha, né? Não vamos mexer em mato com onça. Mas é possível também, às vezes, você optar pela liberdade. E quando você opta pela liberdade, você ameaça quem? A segurança. Muita gente sabe do que eu estou falando. Estou falando de empresa, logicamente, liderança, trabalho, né? Todas essas coisas. Ou seja, são valores que brigam. E qual deles é mais importante? Os dois. É que nessa dinâmica, nessa coisa dos valores complexos, a vida que é absurdamente imprevisível vai lhe dizer em um momento qual é o mais importante ali. Neste momento, este é mais importante. E em outro, como a vida é muito imprevisível, pode ser que o outro, o oposto, seja o mais importante. Que tal confiança? Vocês acham que confiança é um valor importante? É importante, claro. Vocês viajam de avião, vocês confiam que o piloto tem pelo menos umas 6.000 horas de voo. Você não pede o brevet dele, você não pede para saber se ele fez os treinamentos adequados. Pede, não, você confia. Você não entra no avião e pede assim: quem foi que fez o checklist das peças antes do avião decolar? Quero conversar com essa pessoa. Você não faz isso, você confia. E toda vez que eu entro num avião, eu fico pensando: meu Deus, como é que um negócio desse sai do chão? Eu preciso confiar muito na tecnologia. Vocês confiaram nas pessoas que organizaram esse evento? Eu confiei que haveria pessoas aqui para me ouvir. Não dá para viver sem confiança. Confiança é fundamental, é importantíssimo. Por outro lado, qual seria o valor oposto à confiança? Que tal a desconfiança? Não é? Desconfiança, um valor oposto. Calma, mas a desconfiança não é um valor. Será? Será que nessa complexidade de valores, desconfiar também não pode ser algo interessante? Porque confiança, se associarmos com a ideia de fé para um líder, ela pode significar aquilo que Santo Agostinho nos ensinava. Fé é a sua certeza daquilo que não pode ser constatado, daquilo que você nunca vai poder checar. Bom, então você é um líder e você confia na sua equipe, ou não? É preciso que você confie, senão você não sai do lugar e nada do que vocês planejam funciona. Então é necessário ter o valor da confiança, mas é necessário também que haja o valor da desconfiança. Até porque, se não houver o valor da desconfiança, como você colocará pessoas na sua equipe? Você vai ter que checar, testar. Pessoas há que vão fazer seleção e aí lê no currículo de uma pessoa que ela tem o idioma inglês fluente. Aí você vai conversar com ela em inglês e ela engasga. Mas você precisava fazer o quê? Desconfiar, para saber se ela realmente tem essa habilidade, essa capacidade, essa competência. Gente, desconfiar é fundamental também. Quem aqui, quando era criança, não ouviu da mamãe ou do papai: meu filho, respeite os mais velhos, confie na sua avó, confie no seu avô, confie nos seus pais? Tudo bem. Mas também ouviu: meu filho, se você estiver passeando, chegando em casa ou indo para a escola, seja lá como for, e um adulto vier conversar com você e for um adulto desconhecido, desconfie. Então você ouve duas orientações a respeito de dois valores que são opostos. E os dois não são importantes? São importantes. Quanta coisa poderia ser evitada se você desconfiasse um pouquinho mais em alguns momentos. Qual dos dois é mais importante? Não sei. A vida não vai dar garantias em relação ao momento e ao valor que deve vigorar naquele momento. E por isso que cabe a nós decidir. Até mesmo porque decisão é o que nos faz ser humanos.
Um gato, um cachorro, um passarinho não decidem. Eles já têm a programação da vida boa para eles pronta. Mas seres humanos são feitos com uma condenação. É como se a vida dissesse para nós que somos humanos: vocês são condenados a ser livres. E liberdade acompanha angústia. O que isso significa? Eu sou livre para decidir, ao mesmo tempo em que eu tenho uma profunda angústia, porque nunca vou saber se a minha decisão foi a melhor, é a mais certa, é a adequada. E por isso, eu quero propor um trabalho conosco agora, um trabalho musical. E eu quero ver se vocês pegam, porque alguns grupos pegam de cara o trabalho, outros não tão rapidamente. Mas eu olho para vocês e eu acho que vocês têm cara de quem vão pegar, bem fácil esse trabalho. Observem com bastante atenção e depois, quando eu disser, nós entramos na experiência. Quando ouvirem um sim, todos me dizem um não. Quando ouvirem um não, todos me dizem um sim. Preste atenção, vai começar a canção. Sim, não, não. Não, sim, sim. Não, sim, não. Estão pegando. Vamos para um passo mais complexo. Lembrem que complexidade não significa complicação. Eu vou acrescentar um pouco mais de complexidade na experiência. Quando ouvirem o pão, todos me dizem o mel. Quando ouvirem o mel, todos me dizem o pão. Preste atenção, vai recomeçar a canção. Pão, pão, mel. Pão, mel, sim. Não, não, mel. Pão, sim, mel. Tá bom, tá melhorando. Espera aí que a complexidade vai ficar um pouquinho maior. Quando ouvirem o chão, todos me dizem o céu. Quando ouvirem o céu, todos me dizem o chão. Preste atenção, vai começar a grande confusão. Sim, sim, chão. Céu, céu, pão. Mel, pão, sim. Não, chão, mel. Gente, palmas para vocês. Muito bacana perceber, primeiro, algumas regras puderam surgir de forma implícita e vocês pegaram. E a outra coisa importante, vocês arriscaram. Sabe por quê? Porque se nós quiséssemos demais acertar, o que poderia acontecer? Não brincar. Não desfrutaríamos desse momento. E essa é uma grande orientação para as lideranças. O risco no qual se converte o perfeccionismo. Pessoas que querem demais a perfeição e por causa disso não arriscam, não fazem. Nós arriscamos e provavelmente se brincássemos aqui mais alguns minutos, acertaríamos muito mais. Mas o mais importante é que nós nos divertimos, que nós tiramos do momento um certo prazer em fazer, e em fazer juntos. Não ficamos aí olhando para o lado para ver se a pessoa acertava ou errava, para poder apontar o dedo para ela, de forma nenhuma, nós entramos na experiência. Amigos, se lançar-se na estrada é risco, ficar parado no mesmo lugar é risco também. E ai do líder que não tiver essa possibilidade de querer arriscar e de tirar de cada passo, inclusive dos tombos, algum aprendizado para a programação neurolinguística, para o coaching, para várias disciplinas, inclusive para a filosofia. Não vai existir fracasso. A única coisa que nós podemos ter é resultados.
E esse resultado pode ser ou sucesso ou aprendizado. Se eu consegui o que eu queria, eu tive sucesso. Se eu não consegui, eu tive um aprendizado. Mas eu estou devendo a vocês, nesses 5 minutos que me restam, o final da história. Vamos lá. Vamos lá. Ele então recebeu 3 orientações para ser feliz. Estar bem atento às oportunidades. Segunda orientação, abrir espaço na sua vida para o que é novo, diferente. E a terceira, ser feliz ajudando outras pessoas a serem felizes também. E ele perguntou qual era o problema de cada um dos seres que ele encontrou na estrada e qual seria a solução. E ele voltou. E quando ele voltou na estrada, quem ele encontra logo de cara? E ela fazia o quê? Na janela. E ele ia passando, ela o viu e aí disse: moço, e então? Perguntou pelo meu caso? E ele falou: sim, eu me lembrei, eu tive tempo, eu perguntei pelo seu caso. E ela muito aflita: e qual é o meu problema? E qual é a solução? E ele falou: olha, a resposta que eu tive para você foi a seguinte: seu problema é solidão. E para você resolver o seu problema, quando você vir passando perto da sua casa um homem interessante, você o convide para tomar um café, bater um papo, comer uns biscoitos, que em breve você resolve o seu problema. A jovem olhou para ele, achou que ele era interessante, disse: moço, na moral, que tal o senhor vir aqui à minha varanda, tomar um cafezinho, bater um papo, comer um biscoito? E ele disse: eu tenho muito mais o que fazer, menina, não posso ficar batendo papo com você tomando café, não. Eu tenho que voltar para minha aldeia, para chegar lá e colocar 3 coisas em prática. Eu tenho que chegar na minha aldeia e ficar bem atento às oportunidades. Eu tenho que chegar na minha aldeia e abrir espaço para o que é novo, para o que é diferente. Eu tenho que ir para a minha aldeia para ser feliz, ajudando outras pessoas a serem felizes. Não, eu vou perder tempo com você? Passe bem. E dizendo isso, ele seguiu adiante e a menina ficou lá na janela. Mais à frente, quem ele encontra? E a árvore estava perdendo suas folhas e chorando. E aí ele vai passando, quando a árvore o vê, ele diz: moço, e então? Perguntou? Ele: perguntei, sim, eu me lembrei, eu tive tempo, perguntei pelo seu caso. Qual é o meu problema? Qual é a solução, dona árvore? É o seguinte: quando a senhora ainda era uma bebê árvore, era um arbusto, piratas chegaram aqui e enterraram embaixo da senhora baús imensos, carregados das pilhagens que eles fizeram. E a senhora foi crescendo, e aí o que aconteceu? Os baús estão impedindo que as suas raízes aprofundem-se no solo. E a senhora não consegue retirar do solo a água de que necessita. Então a senhora está secando. O seu problema é sede. E a solução é a seguinte: qual a solução, moço? Diga. A solução é a seguinte: quando a senhora vir passando perto da senhora um homem inteligente, diga-lhe o que está acontecendo, que existem baús enterrados por piratas há muito tempo aí embaixo. Inclusive esses piratas deixaram ali atrás daquelas pedras marreta, picareta, pá, entendeu? Aí a árvore diz: mas moço, então, escave aqui embaixo, retire os baús, você vai me resolver o problema e vai levar esses baús que para mim não interessa. Ele diz: eu, dona árvore, vou perder meu tempo escavando embaixo de árvore chorona? Eu tenho muito o que fazer, eu tenho que ir para minha aldeia para fazer 3 coisas. Eu tenho que abrir espaço na minha vida para o que é novo, diferente. Tenho que abrir a mente para as oportunidades. Eu tenho que ajudar pessoas a serem felizes para eu ser feliz também. Eu não posso perder tempo com a senhora. Passe muito bem. E a árvore ficou: mas moço, e aí começou a chorar ainda mais. E lá pertinho da aldeia, quem ele encontra? O lobo. Muito bem, ele estava uivando um bocado. E aí ele passa, o lobo o enxerga e diz: moço, e então? Perguntou a Deus qual é o meu problema, qual é a solução? Diz: sim, eu me lembrei, eu tive tempo, eu perguntei. E qual é o meu problema? Olha, seu lobo, a ideia que me veio foi que o senhor tem um problema sério, que é fome. O senhor está morrendo de fome. E qual é a solução, moço? Bom, a solução que eu recebi e que agora eu vou lhe passar é a seguinte: quando você vir passando perto de você um homem com cara de abestalhado,
junte o restinho das forças que ainda possui, mire o pescoço do infeliz e dê um golpe que você vai resolver o seu problema. O lobo olhou para o homem, achou que ele tinha cara de... reuniu o restinho de forças que ainda possuía, mirou o pescoço, me ajuda a fazer um creu, tá? Mirou o pescoço do infeliz e assim terminou a história de um homem que tinha tudo para conseguir a sua, mas esqueceu de uma coisa importante. Não dá para adiar para um novo momento essas 3 orientações, que são 3 orientações importantíssimas para o líder. Um líder, se tem que estar atento às oportunidades, tem que ser agora. Agora. Um líder, se tem que estar aberto ao que é novo, ao que é diferente, agora. E se ele pode ser feliz ajudando outras pessoas a serem felizes também, por que não faz agora? Então, essa seria uma orientação para todos nós. Esses insights, essas ideias, amigos, eu tenho gravado, inclusive, muitas aulas e colocado na internet. Tem sido agora um objetivo da nossa empresa, favorecer a divulgação desses pensamentos. Então, se vocês acessarem www.p de programação, PN de neuro, L linguística, pnlcursos.com.br, www.pnlcursos.com.br. Vocês vão ver nesse site vários vídeos, mini aulas, textos interessantes para a sua equipe. Algumas pessoas, algumas empresas estão fazendo isso, estão baixando os textos para reuniões de equipe, ou assistem a um vídeo meu sobre autoestima, ou sobre proatividade, para comentar com seu grupo depois. É pnlcursos.com.br. E aí esses vídeos estão divulgando essas ideias para mais e mais pessoas no mundo inteiro. Se a gente puder contribuir, se a gente puder levar para mais pessoas essas ideias, eu acredito que este mundo com certeza pode se tornar um lugar ao qual nós vamos sentir orgulho de pertencer. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês. Muitíssimo obrigado e um excelente evento. Muito obrigado.